Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal em que eu vou falar sobre estratégia de prova. Elaborei aqui uma estratégia de prova pautada em 3 itens e vou compartilhar aqui com você. Eu preparei esse vídeo para ser o mais curto e o mais poderoso do meu canal. Vamos ver se eu consigo, tá? É importante avisar que a estratégia que eu elaborei aqui é para a prova de linguagens. Claro que alguns princípios você vai poder usar em outras provas, né? Humanas, matemática e natureza, especialmente humanas, mas o foco aqui é como resolver muito rápido, acertando mais questões, especialmente a prova de linguagens, a prova na qual eu sou especialista. Beleza? Eu sou o professor Felipe Pereira, especializado na prova de linguagens, e vou compartilhar contigo aqui a minha estratégia baseada em 3 itens. 3 itens. Um princípio geral, uma proibição, vamos dizer assim, algo que eu acho que você não deve fazer e que dizem muito por aí para você fazer, por aí na selva da interpretação dizem que você deve fazer alguma coisa que eu vou tentar te mostrar que você não deve fazer. E o terceiro item é como resolver a questão, como resolver cada uma das questões, como elaborar uma certa maneira de olhar para as questões que vai se repetir em todas elas, beleza? Então, é um princípio geral, uma proibição e uma forma de resolver todas as questões. Esses 3 itens que eu vou compartilhar aqui formam essa estratégia de prova para prova de linguagens especialmente, beleza? Antes de eu compartilhar a tela contigo e mostrar esses 3 itens até por escrito para você poder anotar, é importante entender que por trás de tudo isso existe um sentimento que eu carrego e que os meus alunos de melhor desempenho também carregam, que é a confiança na prova. Você precisa partir do princípio que você pode confiar na prova de linguagens e também na TRI, né? A teoria de resposta ao item, que é o cálculo que gera a sua nota. Eu vou resumir muito aqui, tá? Resumir muito a lógica da TRI, mas o que eu quero te dizer é que a TRI não ferra ninguém. A TRI nunca te ferrou. É você que se ferrou por não entender a TRI. Entendeu? Se uma pessoa se corta, né, com uma faca, tava lá picando cebola, corta o dedo, ninguém vai achar que a faca é culpada ou ter afiado a faca foi o problema, foi a pessoa que não soube manusear a faca, tá me entendendo? Então não é a Tri que é maldosa e tira a nota das pessoas, é as pessoas que não entendem como é que funciona. Porque qual é a pior coisa que pode acontecer no dia que você resolve a prova de linguagens e qualquer uma das outras provas do Enem? A pior coisa é você chegar no final da prova e não ter conseguido ler 5, 10 questões e ter que chutar tudo na grade. Porque se você coloca as questões todas na grade, a marca alternativa na grade, é muito provável que você ali erre questões fáceis e acerte difíceis sem querer. E a Tri consegue captar isso, tá? Como que a Tri consegue captar isso? Eu quero que você entenda rapidamente para confiar. Entre os vários fatores que a Tri usa para aferir se uma questão é fácil ou difícil, um dos fatores, ela é mais completa do que isso ainda, tá? Mas um dos fatores é o percentual de acertos. Então, o Enem consegue saber qual foi a questão que 80% dos candidatos acertou e qual foi a questão que 80% dos candidatos errou. Isso não é assim, eu acho difícil, você acha difícil. É um dado estatístico, beleza? E se você, por exemplo, errou um conjunto de questões que a maioria acertou, 70% dos candidatos acertaram aquelas questões e tu errou. Mas você acertou aquelas que 70% das pessoas erraram, por exemplo. Isso é incoerente. Isso é incoerente. E aí, não importa qual vai ser a sua faixa de acertos, você vai ter a menor pontuação possível dentro dessa faixa de acertos. E isso não é porque a Tri te ferrou, é porque você não se preparou direito. É porque você não entendeu como é que funciona. É porque você não está confiando na prova. Você acha que tem uma maneira malandra ali de driblar a Tri. Não tem como. Tá certo? O jeito que o Enem calcula a nota consegue determinar não apenas o número de acertos que você tem, mas qual é o seu conhecimento, se o seu conhecimento está coerente com o número de acertos. Isso é objetivo, isso é calculado, tá certo? Não é uma coisa que alguém tira da sua cabeça, tá bem? Então confia na prova, confia na Tri, entende um pouquinho, pelo menos um pouquinho, como é que funciona, porque quando a gente entende, a gente consegue confiar. Tá certo? E agora sim eu vou te passar a minha estratégia de prova. Já compartilhando contigo aqui a tela, porque eu quero que esse vídeo vá direto ao ponto, tá? Como eu te falei ali no início, a minha estratégia de prova focada em linguagens tem um princípio geral,
tá certo? Uma coisa que eu acho que você não deve fazer e como resolver cada questão. E, obviamente, nessa parte aqui de como resolver, eu vou resolver questões junto contigo e ainda no finzinho do vídeo eu vou te mostrar como melhorar tudo isso. Como fazer essa estratégia ficar ainda mais poderosa, que é o que eu faço aqui no meu canal e também com os alunos que entram no meu treinamento completo, tá? Então, o princípio geral da estratégia é você resolver as questões na ordem e pular as questões em que você tenha dificuldade. Olha só, as questões em que você tenha dificuldade. O que mais você vai ouvir por aí é as pessoas dizendo para você pular as difíceis. Mas se você não sabe quais são as difíceis, você não sabe. Ninguém sabe. Objetivamente, assim, é essa aqui. A gente consegue, com muito treinamento, olhar e deduzir que uma tem chance de estar entre as 15 mais difíceis do que outra. Mas não tem como você pular as difíceis, claramente. Você vai pular as que você acha difícil. Porque o que que a Tri vai fazer? Ela vai conseguir te dar uma pontuação de acordo com o teu conhecimento, não apenas de acordo com o teu número de acertos. Então, se tu achou difícil, é porque é difícil para o teu nível, tá certo? E como é que a gente vai... Vamos supor, por exemplo, se tu chegar no Enem estando na faixa de 25 acertos em linguagens, não vai ter magia que vai fazer, não tem estratégia de prova que vai fazer tu sair do nível de 25 acertos para 43, porque com uma boa estratégia. Não existe isso. Agora, como fazer para que você tire a maior pontuação possível dentro da sua faixa de 25 acertos? Confiando na prova. Pula as que tu tem dificuldade, não fica perdendo tempo, porque se tu ficar perdendo tempo, vai acontecer a pior coisa que pode acontecer, que é você chutar direto na grade no final. Agora, claro, se você está vendo esse vídeo antes do Enem, tendo tempo para treinar, você vai conseguir saber que você está na faixa de 25 acertos antes do Enem e vai tentar aumentar a sua faixa de acertos de maneira coerente, para que esse aumento no número de acertos também venha acompanhado de um aumento na pontuação, tá certo? Mas para isso você precisa confiar na prova, entender como é que ela funciona, não ficar achando que você vai ser um malandrão de encontrar as questões fáceis. Por isso que eu, na minha opinião, você não deve escolher questões. Não faça isso. Não fique escolhendo. Muita coisa que você escuta por aí de as questões com imagens são mais fáceis. É mentira. Não é que é mentira, não é que as pessoas mentem, né? Porque quando quem mente é a pessoa que conhece a verdade e fala mentira. As pessoas também não estão informadas, né? Mas não é verdade que as questões com imagens são mais fáceis. Tem muita questão com imagem complicadíssima. As questões com texto mais curto são mais fáceis. Não é verdade. Então, se você entrar na prova achando que você vai conseguir catar as questões e vai fazer só as fáceis, você tem que entender que tem o risco de você estar achando fácil algo que os 3 milhões de pessoas que estão fazendo aí não vão achar fáceis. E tu tem que entender que o nível de dificuldade da questão é algo definido pelo percentual de acertos. Entendeu? Então, assim, vai depender se 70% dos 3 milhões acertarem ou não a questão. É isso que vai definir. Você não tem como se conectar com essa inteligência infinita. Você vai seguir o seu nível. É difícil para você? Pulou. É fácil ou média para você? Você resolve. Ponto. Não fica escolhendo. Até porque o nosso objetivo é que você passe por todas as questões, pulando as que você tiver dificuldade, não importa se você tiver muita dificuldade em muitas questões, porque quer dizer que esse é o seu nível nesse momento, tá certo? E se você estiver fazendo isso antes da prova oficial do Enem, você consegue treinar para melhorar, para aumentar sua capacidade de compreensão da prova, mas você vai pular. Porque a gente não quer chegar lá no final e você chutar direto na grade. Isso é a pior coisa que pode acontecer e milhares de pessoas fazem isso todo ano porque não tem acesso à informação. Então não fique escolhendo, entendeu? Vai fazendo, tem dificuldade, pulou. É isso, resolve na ordem e pula as que tu tiver dificuldade para não perder tempo, tá certo? Não fique escolhendo questões porque tu vai estar correndo o risco de cair no que tu acha fácil, no que tu acha difícil. E não me vem com essa de, ai meu Deus, as difíceis no Enem eu acho fácil. Isso não existe, pessoal. Isso não existe, entendeu? Porque tu entende que é incoerente, é probabilisticamente muito improvável que 80% das pessoas errem a questões. 3 milhões de pessoas fizeram a prova. 80% errou. Mas para você aquela questão é muito fácil. Se for fácil de verdade, você tiver uma base conceitual forte para entender aquela questão,
que quase todo mundo errou, beleza, então quer dizer que você está no nível de 40 acertos ou mais. Mas se você não tiver, eu acho as questões difíceis, mas para mim elas são fáceis. Mas você acerta 25, você acerta 32 questões. Isso não é coerente. Isso não faz sentido. Você está achando que você é mais malandro do que os dados estatísticos. Não tem como, tá certo? Então, saia dessa, confie na prova e siga a estratégia que eu, pelo menos experimente essa estratégia aqui para ver como é que você se sente, como é que você se sai. E o terceiro item da minha estratégia é como resolver as questões. Eu vou resolver aqui contigo duas questões para a gente observar, né? Como resolver cada questão, ou seja, você bate o olho na questão e eu quero que você, a partir de agora, tenha 10 vezes mais atenção no enunciado do que no texto, tá certo? Então, percebe que o como resolver a questão eu separei aqui em três itens, tá? Você vai ler primeiro o enunciado, eu já vou dizer por quê. Acho que muita gente por aí diz que tem que ler o enunciado, a galera já entendeu isso, mas pouca gente diz por que que a gente tem que ler o enunciado primeiro, tá? Tem que ler o enunciado muito devagar, se possível, ler até articulando os lábios para que as palavras lidas fiquem bem concretas, como se elas ficassem nos teus olhos e não na tua cabeça, subjetiva e interpretativa, tá? Então, lê o enunciado com muita atenção. O enunciado já vai nos dar um spoiler do texto, entendeu? A gente vai ler o texto já sabendo um pouco sobre ele e a gente vai ler o texto buscando o que que o enunciado quer, porque a alternativa certa é aquela que melhor completa o enunciado. Esse é um erro bastante comum de estratégia de prova, que as pessoas ficam tentando relacionar as alternativas, ali A, B, C, D, E, com o texto. Ah, mas está escrito na alternativa, isso aqui está no texto. Tá, mas será que é a alternativa que melhor completa o enunciado? O enunciado é meio que o líder da questão, né? O desafio, ali onde está a pergunta, tá? E no finzinho do vídeo eu ainda vou falar como que a gente pode melhorar tudo isso, tá? Fazer essa estratégia funcionar ainda melhor. Eu vou mostrar aqui para ti duas questões eu vou mostrar, tá? Duas questões apenas, tá? Ahn, duas questões apenas, questões que não são fáceis, tá certo? Não são fáceis. Eu vou te mostrar como é que eu resolvo. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar essa questão é do Enem 2019, tá? Olha o enunciado. Então, assim, ó, bateu o olho na questão, lê o enunciado. Na obra Cabeça de Touro, aqui tu tem que botar 10 vezes mais atenção, tirar todas as informações de maneira objetiva do enunciado. A gente já sabe que é uma obra de arte. E aí, se tu tá bem treinadinho na prova de linguagens, tu sabe que a prova de linguagens tem 9 áreas e uma das 9 áreas é artes. Então, só de ler na obra, tu já sabe que estou falando de artes. O teu cérebro já se direciona. O nome da obra é Cabeça de Touro. Bom, a gente bate o olho na imagem, já consegue entender Cabeça de Touro. Sabemos que a obra foi feita de material descartado. Se a gente quiser olhar um pouquinho melhor, dá para ver claramente que é um banco de bicicleta, né? Mas mesmo que a gente não saiba, sabe que é um material que iria para o lixo. Esse material descartado se transformou em obra de arte por meio do quê? Por meio do quê? Então, percebe que se a gente lê com extrema objetividade, sem ficar interpretando da nossa cabeça o que a gente acha, apenas lendo, inclusive até em voz alta, se tiver em casa, ou lá no dia do Enem, articulando as palavras nos lábios, a gente já meio que mata a questão. A gente já sabe que é uma obra, sabe que essa obra representa uma cabeça de touro, sabe que é um material descartado, e a pergunta é como que esse material descartado se tornou obra de arte? Ó, responde aí. Esquece que, eu gosto muito de falar isso para as pessoas, né? Esquece que é uma questão do Enem. Responde essa pergunta que o Enem te fez de maneira lógica. Como é que isso aí virou obra de arte? Cara, o cara pegou um banco de bicicleta, um guidão de bicicleta, combinou e aquilo ali virou, deixou de ser itens de bicicleta e virou um objeto que representa uma cabeça de touro. Acabou, entendeu? E aí você vai tornar toda essa estratégia ainda mais maliciosa, mais rápida e mais perigosa para o seu concorrente se você tiver do seu lado a matriz de referência. Se você já me conhece há um pouco mais de tempo, você sabe que essa é a base do meu trabalho. E se você está me conhecendo agora, apresento a você aí o manual de instruções do Enem. Aqui está descrito tudo que vai cair
em todas as provas. E aqui nós temos a matriz de linguagens. Quando eu te falei que a prova de linguagens tem 9 áreas, é porque são 9 competências. Ó, a competência de área 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a competência 9. E dentro da competência de número 4, que é a competência de arte, nós temos uma habilidade que vai pedir que a gente reconheça diferentes funções da arte. E quando se fala em função da arte, é muito objetivo, é a função do objeto artístico, a função daquele objeto ali que tinha, de repente, uma determinada função antes de ser arte, como era um banco de bicicleta, né? E aí ia ser um material descartado e foi reaproveitado porque mudou de função, passou a ter uma função estética. Então, quando a gente olha para a obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da mudança de função. Mudança de função pela integração. Os objetos foram integrados e mudaram de função. Entendeu? E aí, quando a gente pega outro ano de prova, Enem 2021, percebe que de novo tem uma obra de arte feita com material descartado. Ó, aplica a estratégia. Princípio geral, tu está fazendo as questões na ordem, tu está confiando na prova. Uma coisa que tu não deve fazer, o item 2, não vai ficar pulando, não vai ficar escolhendo questões, tu pode pular, né? Pulando sim, pulando as que tu tem dificuldade. As que tu tem dificuldade, não as que são difíceis, porque tu não sabe quais são difíceis. Mas tu sabe as que tu acha difíceis, desde que tu confie na prova, não fique querendo escolher. É meio paranoico esse negócio de escolher as questões, porque tu fica, ai meu Deus do céu, eu tô achando fácil uma que pode ser difícil, ou eu tô achando uma difícil uma que pode ser fácil. Ah, eu não confio nessa prova, essa prova é um caso, não é para mim isso aí. Tem gente que desiste de estudar a prova de linguagens por isso. Ah, então você está seguindo a minha estratégia, tá? E o terceiro, né, o item da minha estratégia é ler o enunciado com 10%, com 10 vezes mais atenção, 10%. Romualdo Razumé costuma dizer que a sua obra, ó, olha só, sua obra, tu já foca, é uma obra de arte. Das 9 áreas que podem cair, uma é artes, eu já direciono meu olhar. Essa obra apenas manda de volta ao oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasivo. Aí, observa, tu tem intimidade com a prova, tu vê que é uma obra feita de plástico e tecido, materiais, né? Que, aliás, isso aqui parece uma, uma garrafa de água sanitária, né? A obra desse artista denota o quê? Quando tu olha para as alternativas, vai tu aí, empobrecimento do valor, reposicionamento estético por meio de mudança de função, de novo. Igual já tinha caído, entendeu? Então percebe que quando a gente traz as habilidades para essa estratégia que eu estou te apresentando, tu fica ainda mais rápido, fica ainda mais agressivo nas questões, assim, mais estratégico, né? Tudo que eu estou te dizendo para fazer fica mais potencializado, porque é, a obra desse artista denota o quê? Denota, né? Também é uma palavra importante da gente dominar. A denotação é o significado literal. A conotação seria o significado figurativo, né? Aquele que vai além. Olha, o que que eu posso, de maneira bem objetiva, né? Entender. São materiais descartados. Olha aqui, mais uma vez, ó. Os recipientes plásticos descartados. Eu consigo ver que é ali um pedaço de tecido em cima de uma garrafa de plástico, né? Objetos que tinham uma certa função mudaram de função e viraram obra de arte. Gabarito letra B de novo, né? Então tenta imaginar que você vai abrir a prova de linguagens e vai estar sempre fazendo as questões na ordem, pulando as que você tem dificuldade para não perder tempo. Não vai ficar escolhendo questões porque você sabe que a sua subjetividade é perigosa, é sua inimiga, e dentro da sua subjetividade é onde mora a sua interpretação, que é a sua maior inimiga, aquilo que você interpreta das coisas e não aquilo que está escrito. E como resolver? 10 vezes mais atenção no enunciado, o enunciado já vai te explicar, já vai dizer se é uma questão que vai envolver uma obra de arte, ou literatura, ou uma questão sobre linguagem corporal, ou então novas tecnologias, ou então uma questão sobre gêneros textuais, ou uma questão de língua estrangeira, ou uma questão sobre língua portuguesa. Você vai identificando as 9 áreas, e para isso você tem que conhecer a matriz de referência, e você vai marcar a alternativa que melhor completa o enunciado, não exatamente a alternativa que tem a ver com o que você acha sobre o que está escrito, e sim aquilo que está objetivamente descrito, né, no enunciado. E toda essa estratégia fica 1000 vezes mais poderosa quando você alia um estudo inteligente da matriz de referência.
Beleza? Não sei quanto tempo deu esse vídeo, tentei falar muito rápido para te entregar o máximo de informação útil no menor tempo possível. Se você quer entender um pouco melhor como é que é o meu trabalho, se você quer realmente botar a matriz de referência junto dessa estratégia aqui, você vai ficar um concorrente realmente muito mais competitivo e vai aumentar suas chances de chegar nos 700 pontos ou mais na prova de linguagens. Para fazer isso, você pode devorar as aulas do meu canal do YouTube, estão aqui 100% gratuitos à sua disposição, ou então você pode conhecer um pouco mais como é que funciona o meu treinamento completo dentro do meu curso chamado Plataforma Linguagens IHM, certo? Um forte abraço, espero que essa estratégia tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, como te ajudou, do que você sentiu falta. Nós estamos juntos e nos vemos nos próximos vídeos.